no ponto TV, Brasil no ponto News. Peço aqui com todo o carinho do mundo que se inscreva e compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedo no like, verifica se o som tá legal. É muito importante o seu compartilhamento. Dedão no like, compartilhando, se inscrevendo, é muito importante. Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. É muito importante e sejam muito bem-vindos. Canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro. Para mim, ele continua sendo presidente da República, porque ele continua sendo presidente de honra do PL, para mim é presidente da República, tá? Então, dê aquele like e compartilhe, é muito importante e seja muito bem-vindo. Rio de Janeiro tá falando do Rio de Janeiro, né? Tá mais frio, tá mais gostoso o tempo para andar. Tô meio resfriado ainda aqui, mas tá tudo tranquilo, dá para levar na boa. Dê aquele like, compartilhe e seja muito bem-vindo. Canal Brasil no ponto TV, são dois canais principais aqui, e canal Brasil no ponto News. Inscreva nesses canais, gente. Na descrição do vídeo tem vários outros canais nossos que faz parte do nosso conglomerado de canais, faz parte da nossa parceria aí. Nós não temos ajuda de governo, nós não queremos ajuda de governo, então nós contamos com os parceiros, as pessoas que nos ajudam aqui a levar a informação de primeira, a informação qualificada, jornalismo independente. Se algum governo, prefeito, alguém quiser oferecer alguma coisa, esquece. Nós não queremos nada disso, somos independentes. Nós não queremos nada de ninguém, tá entendendo? Nós queremos que quem ajude o canal seja pessoas que tenham a mesma batida que a gente, a mesma pegada que nós. Um Brasil melhor, deixar um Brasil melhor para a nossa família. Então, eu tenho uma coisa que eu sempre falo aqui, recebi do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, um país maravilhoso, um país bem. E espero que entregue um país melhor para os meus filhos, para meus netos e muito mais. Infelizmente, eu acho que vai ser bem complicado. Da forma que está indo o Brasil e o mundo, tá difícil, tá? Tá difícil, porque as coisas estão descontroladas de uma tal maneira que, tá entendendo? As pessoas têm que entender que a vida é um estalo. A vida é um estalo. E você tem que entender que quanto mais você fazer o bem, isso vai fazer muita diferença para você e sua família, a família tradicional, a família de pai e filhos, que respeitam, que conversam com os pais, beleza, tá entendendo? Isso é o correto. Infelizmente, as pessoas, tu vê que os jovens, eles estão muito acelerados, eles querem receber as coisas, eles querem resolver as coisas em segundo, querem resolver as coisas muito rápido. Isso não é legal. É melhor você, toda vez que você for fazer algo, dar um passo atrás. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não posso pedir isso para um colega que eu errei com ele e tal? Não, às vezes a pessoa se acha superior. Então, essa galera de 20 anos para cá tá bem complicada, né? É o celular, não conversa mais com os pais, se tranca no quarto, não leva mais ideia com a família, às vezes faz coisas até inacreditáveis quando acontece. Tá ok, gente? Vou dar só uma arrumadinha aqui, enquanto isso, vamos se inscrevendo e compartilhando. Exatamente. Muito boa noite, pessoal. 19h39 no horário de Brasília, começando mais uma transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no ponto News, quanto no canal Brasil no ponto TV. Tá ok? É isso? Já falou tudo? Pode ir. Ok, então, inicialmente, peço o seu like, eu peço seu compartilhamento e, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal, né? Que porventura você estiver assistindo, né? Estamos em uma transmissão simultânea, né? Em dois canais, né? Canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta-feira por volta das 19 horas no horário de Brasília, e por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso,
vamos aos temas, né? Mas antes, quero lembrar dos canais que se encontram aqui na descrição. Entre eles estão aqui, ó. Vou até verificar aqui, ó. 100% Brasil, Brasil 256, O Brasil é Nosso, O Preço da Liberdade, Mito Brasil, Bolsonaro News. Então peço humildemente para que vocês venham a se inscreverem nos canais que se encontram aqui na descrição, tá ok? Agora 19h41 no horário de Brasília, né? Enfim, dito isso tudo, vamos aqui aos temas desta live, né? E logo de início a gente vai falar sobre, novamente, a passagem do Bolsonaro pelo Nordeste. Dizem que supostamente o Lula levou água pelo Nordeste. Isso é uma lorota, isso é uma mentira, tá ok? Isso é uma fake news, né? Quem levou água pelo Nordeste foi o Bolsonaro, tá ok? Foi o Bolsonaro que levou água pelo Nordeste, tá ok? Então, a gente vai falar aqui sobre novas declarações do presidente Bolsonaro por essa passagem pelo Nordeste, né? O que será que o Bolsonaro disse nas últimas horas? Vocês vão verificar aqui com exclusividade, tanto no canal Brasil no Ponto News quanto no canal Brasil no Ponto TV. Em seguida, a gente vai falar sobre um assunto polêmico envolvendo Bolsonaro, aliás, integrante do PL, na verdade, e Valdemar da Costa Neto. Vamos falar sobre essa polêmica envolvendo a indicação de Flávio Dino ao SPTF. Eu falo SPTF porque aquele ali virou a reduto do PT, né? Há muito tempo, a maioria das indicações foram petistas ali, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, tá ok? Então vamos falar sobre essa polêmica, que a gente não foge da raia, que a gente fala tudo, todo assunto polêmico, né? E por fim, a gente vai falar aqui sobre a CPMI, né? Vamos falar aqui sobre novidades envolvendo essa comissão que está correndo lá no Senado, né? Tá em vias de terminar, né? Aquela ali, né? Aquela palhaçada toda, né? Enfim, eu acredito assim que a CPMI do Rio de Janeiro virou uma nova CPI da tal pandemia, né? Eu entendo dessa forma, né? Não sei vocês, mas eu entendo dessa forma, tá ok? Então, dito todos os temas aqui, vamos ao primeiro deles, né? Sem mais delongas aqui, né? Eu vou começar por essa matéria que está no jornal Pleno News, tá ok? Deixa eu ajeitar aqui, ok? No Ceará, Bolsonaro diz que, abre aspas, se Deus quiser, no futuro nós voltaremos. Glória Fecha aspas, a Deus, né? A gente já havia mencionado essa matéria aqui no sábado, né? Foi até uma live inédita, né? A gente nunca tinha feito, né? Se eu não me engano, a gente nunca tinha feito uma live no sábado, né? Então foi uma live assim, vamos dizer assim, especial, porque pela primeira vez em muito tempo, ou pela primeira vez na história, a gente acabou fazendo uma live no último dia da semana, né? No sábado, né? O último dia da semana, né? Porque o primeiro dia da semana é o domingo, né? Tem gente que fala que o primeiro dia da semana é segunda-feira. Não, pessoal. Primeiro dia da semana é o domingo. Exatamente. O último dia da semana é o sábado. Então vai vendo, Brasil. Então a gente já havia mencionado essa matéria, eu volto a mencionar novamente. O Bolsonaro disse que, se Deus quiser, no futuro nós voltaremos. O presidente foi recebido por multidão na cidade de Fortaleza, né? Então, matéria de hoje, hein? Matéria de hoje que está lá no jornal Pleno News. O presidente Jair Bolsonaro foi recebido com festa por apoiadores em Fortaleza, na capital do Ceará, nesta sexta-feira, né? Na cidade, o político fez um discurso em um ato político, prometendo voltar se Deus quiser. No evento, acompanhado por uma multidão, Bolsonaro citou o nome do deputado André, que pretende disputar a prefeitura da capital do Ceará, e o deputado estadual Carmelo Neto.
Aqui são palavras do presidente Jair Bolsonaro, né? Vamos lá. Abre aspas, a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, meu Deus, pela segunda vida e pela missão de estar à frente do Executivo pelos últimos anos. Se Deus quiser, se essa for a vontade dele, no futuro nós voltaremos. Fecha aspas, discursou o presidente Bolsonaro por essa passagem pelo Nordeste, né? Ele passou ali pelo Ceará, né? Inclusive ele não conseguiu andar, né? Dizem que supostamente, né? Enfim, cadê os 60 milhões, né? Vamos lá. Sempre ali com muitos apoiadores, o presidente também visitou um shopping na capital cearense, onde parou para comer uma pizza na praça de alimentação e ouviu gritos de, abre aspas, mito, mito, mito. E tem um sujeito, né, que fala que nunca foi chamado de mito, né? Se isso não é inveja, não sei mais o que é, né? Então, essa primeira matéria está no jornal Pleno News. Vamos lá. Cidade Online, o pronunciamento memorável de Bolsonaro diante de multidão em Fortaleza, né? Mais uma matéria de hoje, hein, pessoal? Mais uma matéria de hoje, né? Mencionando essa passagem do presidente Bolsonaro por Fortaleza, né? Pelo Nordeste, né? Então tá aqui, né? Deixa eu ver se tem algo inédito a ser acrescentado aqui, né? Vamos diretamente ao ponto, né? Sem muita delonga aqui, né? Abre aspas, temos coisas que não podemos abrir mão delas, como a nossa sagrada família, de cada um, o respeito ao patrimônio público que nós temos, fecha aspas. Bolsonaro foi aclamado, né, na cidade do Ceará, né? E aqui, né, mais palavras do presidente, né? Deixa eu ajeitar aqui, ok? Ok, vamos lá. Uma questão que é tão ou mais importante que a própria vida é a tal liberdade. Alguns achavam que a liberdade era algo pétreo. Estamos vendo que não é. E a coisa mais sagrada que nós temos é a nossa alma. E devemos lutar por ela. Por mais que, por vezes, nós não gostemos da imprensa, a imprensa livre é melhor do que uma imprensa fechada, amordaçada. Nós defendemos não apenas a liberdade de imprensa, como a tradicional, a liberdade das mídias sociais. Ontem, aqui em Fortaleza, fui a um shopping, comer uma pizza, estive na frente do diretório de um colega de partido, uma participação fantástica da população. Em algumas horas, o Brasil todo sabia o que estava acontecendo aqui, fazendo a comparação com o que acontecia em um município do Rio Grande do Sul. A conclusão é de vocês. A nossa imprensa tem que ser livre, custe o que custar. Fecha aspas, disse o presidente Jair Bolsonaro, Jair Bolsomito, né? Ele arrastou multidões lá, né? No Nordeste, né? Nos locais que passou, né? Ali no Ceará, né? Enfim, a segunda matéria do jornal Cidade Online. E por fim aqui, para a gente fechar, né, com chave de ouro, esse primeiro tema, Bolsonaro disse o seguinte, aqui, ó, abre aspas, não há comparação entre Paulo Guedes e Fernando Haddad, né? Fecha aspas, o presidente discursou em um evento em Fortaleza, né? Vamos diretamente aqui às palavras dele, né? Abre aspas, porque nós concedemos 420 mil títulos para assentados. E 80%, aqui ele tá ressaltando aqui uma outra questão, né? Então, né, o presidente fez questão de ressaltar, né, esses 400, mais de 400 títulos de propriedade concedidos, né? Inclusive, né, ele se orgulha muito em dizer que acabou com o MST, né?
acabou com o MST no Brasil, né? Enfim, esse foi o método do governo Bolsonaro de conter, né, essas invasões criminosas, né? Aqui, né, abre aspas, né, novamente, nós tínhamos apenas 23 ministérios, conta 38 agora. Vocês não vinham, né, no meu governo, briga de partidos por ministério. Nós escolhemos ministros identificados com aquilo que tinha que fazer. Compare Paulo Guedes com Fernando Haddad, esse atual de direitos humanos, né, com alguns dos meus ministros ali, né? Não há comparação, fecha aspas, declarou o presidente, né? E o próprio presidente Bolsonaro demonstrou gratidão pelas doações via Pix que recebeu de seus apoiadores por quitar débitos oriundos de multas decretadas pelo judiciário em uma devassa de... enfim, eu não vou citar aqui o restante, né? Mas basicamente, né, ele agradeceu aqui o recebimento, né? As transferências via Pix, né? Na campanha, né, que pagava, né, quem pagava, né, quem pagaria, né, a quem ele devia a justiça, basicamente, né. Então, multidão foi ao encontro de Bolsonaro em Fortaleza, né. Inclusive tem um vídeo aqui, né, dessa passagem do presidente Bolsonaro no dia 30/9/2023, né, ele postou em seu Twitter, né. Isso aqui se trata sobre a passagem dele por Fortaleza, né? Essa terceira matéria está no jornal Pleno News, né? Primeira matéria, Pleno News. Segunda matéria, Cidade Online. Terceira matéria, Pleno News, tá ok? Enfim, pode mostrar as matérias, seguido traremos as nossas opiniões iniciais. Tá ok, meus amigos? Então vamos dando uma olhada aqui, levar aqui por dois canais aqui na frente aqui. Gosto de fazer na base tradicional, tá ok? Tá aqui, ó. Na forma tradicional. Vamos lá. A segunda matéria está aqui, ó. Jornal Cidade Online, pronunciamento de Bolsonaro no Nordeste, em Fortaleza, tá ok? Vamos para a terceira matéria aqui. Tem uma matéria aqui, cada vez mais. Bolsonaro não há comparação entre Paulo Guedes e Haddad. Tá ok? São três matérias, não é isso? Então tá ok, gente? Então vamos começar por Pessoal, aqui. peço seu like, eu peço o compartilhamento. Se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal. Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência. Obrigado demais por cada pessoa que se encontra aqui nessa transmissão ao vivo. Tá ok? É muito importante, né? Enfim, é isso. A gente precisa levar a voz de direita adiante, né? Estamos fazendo o nosso papel aqui, a nossa parte, né? Enfim, vamos lá. Então, o que é que acontece? Vamos começar pelo Haddad. É incomparável. O Paulo Guedes estudou nas melhores escolas de economia. E o Paulo Guedes, eu vou te falar o seguinte, não adianta ele vir com enrolação, enganar o povo nordestino. Vou entrando um pouquinho nesse campo. Enganar o povo nordestino que Bolsa Família é o melhor resultado. Não. Melhor Bolsa Família, vamos lá. O melhor Bolsa Família é emprego. Coisa que ele não consegue fazer. Você só vê empresas fechando. Empresas indo embora do país. Tá dizendo? As grandes montadoras estão aí. A Via Navio fez aquele negócio. Vamos fazer um negócio para diminuir o preço e dar incentivo para as pessoas comprar. Não deu certo. Estou querendo fazer um negócio para linha branca, para negócio de... Por quê? Existem algumas pessoas que fazem parte de um conselho lá que eles arrumaram, que vão terminar falindo as próprias empresas. Tem um tal de Magazine, não sei o quê. Eu vou dar uma listagem aqui de algumas lojas que já foram à falência, que já foram embora. Então aí, não sei por quê. Loja Americana. Deus nos acuda. É muito triste. É muito triste passar na frente da loja Americana, que é uma tradição, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, e lá tá cheio de pessoas dormindo, 5 horas da manhã, às vezes passou lá nessa loja, tá cheio. Inclusive eu tenho uma matéria aqui que lojas em shoppings em shopping centers, né, estão fechando. Isso. Tá?
Tem uma matéria aqui. Isso é baseado, na verdade, nos fatos, tá ok? Eu vou trazer ainda no final dessa transmissão ao vivo. Lojas estão sendo fechadas em shoppings, tá ok? Vamos lá. Isso vai para conta de quem fez o L, né? De repente, então, né? Ali. Se bem que cadê os 60 milhões também, né? Cadê os 60 milhões? Né? Segue. Mas, vamos lá. Então, o que é que acontece? Acontece o seguinte. Toda essa loja Americana, Renner, Líder, um monte de loja que fizeram L. Magazine não sei o quê, Casas Bahia. Esse pessoal, tudo foram contra o Bolsonaro. Tudo contra o Bolsonaro. As Casas da Bahia, ela tá aí capegando. Vamos ser. Eu sou cliente das Casas da Bahia, mas ela tá capegando. Inclusive, ela trouxe um outro cara que fazia propaganda no início que a Casa da Bahia deu certo lá na frente. Entendeu? Trouxe agora aí para ver se levanta. O Shoptime faliu. O Shoptime praticamente faliu. Que faz parte do Grupo Americanas, que era do Grupo Globo. Você não sabe. Então é preciso, gente, ler mais, entender mais como é que funciona a nossa economia. O Shoptime era na loja do Grupo Globo, depois ele passou a ser desse grupo Loja Americana. E agora faliu de uma vez. Eu sou cliente do Shoptime. Gostava muito do Ciro ali, aquela galera, muito gente boa. Mas foram embora, acabou. Fizeram L, e aí tá o rombo. Estou deixando um rombo de 50 bilhões da Loja Americana. Enquanto isso, não tem ninguém preso deles, não tem ninguém preso. Mas a tiazinha lá, de 80, 50 anos, que estava fazendo um protesto lá em Brasília, no dia 8, né? E estão presos, ganhando 17 anos de cadeia. Quer dizer, vão morrer lá na cadeia, né? É mais ou menos isso. É por isso que hoje, sinceramente, a nossa justiça, ela deixa muitas dúvidas. Muita dúvida. Será que está certo? Será que essas pessoas, quem fez as coisas erradas naquele dia, tem que pagar, não tem jeito. Mas separa o joio do trigo, separa a realidade. Tem um pipocara que está vendendo camisa, está preso. O cara que está vendendo cachorro quente está preso. Sabe, gente? Não dá pra gente engolir isso aqui. E os parlamentares, os bandos de Zé Ruela, não faz nada. Não faz nada. O Congresso Nacional são bandos de covardes. O Congresso Nacional são bandos de covardes. Alguns se passam ali que foram lá. Por exemplo, Paulo Eduardo Martins, como é que é? Magno Malta. Tem alguns ali que se salvam. Mas o resto, gente, é tudo pessoal de cadeira afetiva ali. Não quer nem saber do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Se é raro, tem que pagar. Pagar e com penas altíssimas e duras. Não pagar pessoas que não têm nada a ver. Entendeu? Quer dizer, a nossa justiça, ela deixa dúvidas enormes. Enormes, e é coisas que não tem reparação. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague isso. É muito triste o que acontece com a nossa justiça. É muito triste. A justiça querendo infiltrar no Congresso Nacional, quer dizer, os caras foram deixando. Se me lembrar do Daniel Silveira, o que aquele Congresso Nacional fizeram com o Daniel Silveira, e fizeram disseram que era só uma semana, esse tal de Arthur Lira, que para mim ele é um cara, tão sujo quanto o pau de galinheiro. Por quê? Ele ficou puxando o saco do Bolsonaro, depois agora está puxando o saco do Lula. Tá entendendo? Está puxando o saco do Lula para que não peça o impeachment do Lula. O governo Lula não tem governança nenhuma. Quem é que governa o país? É o STF. É simplesmente isso. Porque tem um bando de congressistas, principalmente os 81 senadores, ali tem 10 senadores que passam. O restante é tudo lixo, vamos lá. Tudo lixo. Ó, jogaram lá e já era. Porque não faz nada, e foram deixando tanto isso acontecer. Agora o tal de Pacheco resolve achar que não deve ser assim. Meu amigo, toma a decisão de macho, rapaz. Toma a decisão brava, fera. Diz, ó, STF não manda no Congresso Nacional. Os poderes são independentes.
Ele cuida do quintal dele, no que nós cuidamos do nosso. Não o que está acontecendo no nosso país. Então vocês deixaram, agora vão sofrer, estão sofrendo as consequências. Mas voltando ao Bolsonaro no Nordeste, é muito bom falar do Nordeste, até porque eu sou nordestino. Sou nordestino. E o nordestino se cansou desse petismo que não vale porcaria nenhuma. Vê o que acontece na Bahia. É o maior índice de criminalidade. Maior índice. Está pior do que o Rio de Janeiro. Tá? E faz 16 anos que o PT está no poder lá. Entendendo? Os caras estão roubando na mar lá. Que é porque nós temos um governo que disse se o cara pegar um celular tá tranquilo, entendendo? É tudo assim. A gente não fala, pra gente não entrar aqui na base porque o YouTube não deu destaque no canal ou alguma coisa nesse sentido, entendendo? Pra gente não falar tanta coisa, porque dá vontade de falar muita coisa, entendendo? Mas o Bolsonaro mostrou como se pode construir um país com liberdade e tranquilidade, liberdade de imprensa e felicidade para a população. Certo? E felicidade para a população. Como é que pode o nosso Nordeste, que o nordestino é o cara trabalhador, honesto, a maior parte, 90% dos nordestinos são honestos e trabalhadores, mas tem aquela turma de exploração, como tem um governo aí que explora o nordestino, enganando o povo, mente para a população, que vai ter picanha, churrasco, a cerveja está caríssima. Eu trabalho nesse ramo, eu sei como é que funciona, certo? Eu trabalho na parte de alimentação, eu sei que as coisas estão caras. Você vai no Ceasa comprar alguma coisa, está tudo caro. E você vai revender, está tudo caro. Está tudo caro. Entendeu? A carne está cara. Eles dizem que a picanha não está barata coisa nenhuma. O que eles estão vendendo é colchão duro em forma de picanha. A picanha verdadeira, original, ela custa R$140 o quilo, que é um pedacinho de carne desse tamanho assim, dá para você comer ali, de repente nem dá para fazer o almoço da família toda. Essa é a realidade do nosso país. Tá ruim para todo mundo. Tá ruim para todo mundo, como diz Paródia Gospel, tá ruim para todo mundo. Entendeu? Então, o Bolsonaro mostrou, é por isso que a popularidade dele cresce cada dia mais. É por isso que o TSE fez essa crocodilagem com ele. Por causa disso. Porque eles queriam colocar o cara que é do meio dele, da patota deles. Entendeu? Infelizmente, num futuro não tão distante, nós vamos saber toda a verdade verdadeira. Tudo o que aconteceu no verão passado. Certo? Que eu acho que está na hora de a gente andar livremente, que o país seja um país livre. O Bolsonaro sempre falou uma coisa, vamos lá, vou falar um pouquinho da Argentina só. Avisou, mas avisou, cantou a pedra. Se inspire no nossos vizinhos que estão com Venezuela, Cuba, esses outros países aí, que as pessoas estão agredindo padre, agredindo religiosos, tiram televisão que não sei do convívio dele do ar, tá vendo? Mas mesmo assim a Argentina resolveu andar com não sei o que, Fernandes lá. E o que foi que aconteceu? O país está falido. Para ter uma ideia, que se muita gente não sabe, vamos lá, não existe Banco Central praticamente na Argentina, porque o Banco Central daqui é que fabrica as notas do peso argentino. Tá entendendo como é que é? Eles estão sem credibilidade, que o país aqui é que fabrica as notas deles. O dinheiro, o peso argentino. Entendendo? Então, agora, o que eu digo é o seguinte, vê aquela máxima, que o cara estava com uma distância enorme, o Milei parece que estava com uma distância enorme, mas agora o Ibope que tem credibilidade é a porcaria, não tem credibilidade nenhuma. E agora diz que o outro está ali empatado. Mentira! Todo mundo sabe que é mentira. Todo mundo sabe que é mentira. O Ibope, esse negócio aí, não tem credibilidade nenhuma. Nenhuma. Entendendo? Já descobriram um monte de focatua desse Ibope aí, um monte de focatua deles. Entendendo?
Então, o que eu tenho para falar para você, parabéns ao nordestino, que receberam o Bolsonaro lá em Fortaleza, uma cidade linda que eu conheço, Fortaleza. Conheço Fortaleza. Sei que tem muita gente ali que passa necessidade, pessoas, mas são pessoas honestas, tá vendo? Conheço ali muitos lugares ali, bairros ali muito bacana. O pessoal de Fortaleza, parabéns, receberam o Bolsonaro muito bem. Teve um evento lá do PL, muito legal. E isso é muito bom. Tá vendo? Muito bom. E não vamos desistir. Tá vendo? Nós esperamos até o último minuto que Bolsonaro seja candidato ainda para 2026. Mas se não for ele, tem gente boa. E nós temos certeza que nós vamos ganhar as eleições. E num futuro não tão distante, nós saberemos da verdade verdadeira de tudo que aconteceu em 2022. Tá ok, meus amigos? Então é isso que eu tenho para falar. Sou nordestino, aplaudo o nordestino que abriram o olho para essa crocodilagem que o PT e sua quadrilha faz no Nordeste, enganando a população e acha que o povo é idiota. Entendeu? O povo não é idiota. O povo nordestino é por pessoas maravilhosas, honestas e trabalhadoras. Não o lulista que mora em apartamento, tem 12 milhões declarou 12 milhões de patrimônio e tem apartamentos e mais apartamentos. Tá de brincadeira. Tá o Lula declarou 7,4 milhões ao TSE. Enquanto isso, o povo nordestino passa fome. E esse o pai dos necessitados. Por favor, né, pessoal? Por favor. Vamos lá, né? Primeiramente, dizer que irá voltar, né? Bolsonaro irá voltar melhor do que saiu do Planalto, né? Começo falando assim, né? Mas o ponto cerne aqui nessa questão, né? É que Bolsonaro jamais deveria ter saído do seu legítimo posto em Brasília, né? Para mim, ele nunca deixará de ser presidente. Inclusive, eu me recuso a reconhecer esse desgoverno ilegítimo atual, né? O que a gente deve ressaltar, né, é que o Lula, né, sequer deveria ser candidato, né? Esse sujeito foi solto, inclusive, através de uma manobra de um ex-advogado MST, né? O que é inadmissível, né? Porque o Lula deveria continuar preso, né? Ter continuado preso, não solto e elegível, né? Aliás, quem deveria estar inelegível era para ser o Lula, né? Não o presidente Bolsonaro, né? Que crime cometeu o Bolsonaro, né? Naquela reunião com embaixadores? Nenhum, né? Inclusive, alguns embaixadores reconheceram que o presidente Bolsonaro teve uma atuação ilibada, né? Naquela situação ali, né? Mas quiseram inventar um motivo, né? Para deixar o Bolsonaro fora de qualquer eleição, né? Vamos dizer assim, mas o ponto é que acabam aumentando, né? Acabam aumentando a popularidade dele, né? Até tem alguns que dizem, né, que o Bolsonaro deveria não se expor tanto. Eu discordo dessas pessoas. Eu entendo que ele deva, né, continuar se expondo, né? Eu prefiro que ele se exponha, né? Diferentemente do Lula, que se esconde o tempo todo, né? Inclusive, o Lula não ouve a população, não quer saber da população, né? E diz ainda que é pela democracia. A incoerência começa aqui, pessoal. A incoerência começa aqui. Ele não quer ouvir a população, né? Mas diz que é pela democracia, né? Faz todas aquelas falas e tal. Mas cadê a democracia, sendo que você não ouve a população? Tá ok? É esse o ponto. É esse o ponto aqui. Porque todo dia de manhã o Bolsonaro estava lá no cercado em Brasília querendo ouvir, né, o cidadão, né? Afinal de contas, o político, qualquer político é empregado. Qualquer político é empregado,
incluindo propriamente o Bolsonaro. Por que não? A gente apoia o Bolsonaro aqui, né? Mas ele é político também. Ele é político também, né? E o Lula? O Lula sequer deveria estar na política. O Lula deveria estar preso. É esse o ponto. É esse o ponto aqui, tá ok? Mas o sistema quer tentar equiparar o Bolsonaro com o Larápio, sendo que isso é impossível, né? O primeiro é honesto e o segundo é um corrupto comprovado. Agora, o mesmo podemos falar sobre Paulo Guedes e Fernando Haddad, né? O Haddad não tem capacidade nenhuma para continuar ocupando o cargo que ocupa, né? Essa que é a verdade, né? Essa que é a verdade, né? Não tem currículo, não tem técnica e, logicamente, não tem qualificação, né? Falar que o Haddad não tem capacidade é tipo falar aquilo que é o óbvio, né? Falar aquilo que é o óbvio, né? O sujeito é muito mais um militante do que propriamente um ministro. Mesma coisa a gente pode dizer sobre Flávio Dino, né? Que se cogitam, né, que ele possa ser indicado ao STF, né? A gente vai falar sobre esse assunto aqui ainda, mas, né, esse desgoverno é composto por ministros que são, na verdade, militantes, né? Não são ministros, são militantes. É esse o ponto aqui, né? Eu estou falando ainda, eu estou sendo legal ainda por usar esse termo, né? Mas eu poderia usar um outro termo aqui, tá? Tá ok? É assim que funciona, né? Agora, para que 38 ministérios, né? Porque subiu, não é mais 37, é 38 agora, né? Para que 38 ministérios, né? Todo o dinheiro gasto pelo Larápio sai de algum lugar. Sai de algum lugar, né? E não é do bolso dele, não. Tá? Não é do bolso dele, não. Tá? Sai o dinheiro que é gastado pelo governo, por assim dizer, né? Sai do dinheiro público. E quem é que arca, né? Quem é que, vamos dizer, alimenta o Estado? É justamente a população, né? Ou não? É assim mesmo que funciona. É assim mesmo. Todos esses programas sociais que são prometidos por Lula, né? É arcado pela população, não é arcado pelo Lula. O Estado é o problema, não a solução. O presidente Bolsonaro fez questão de falar o seguinte, ó. Tínhamos ali, em meu governo, né, 23 ministérios, né? Quer dizer, o Estado, ele acaba atrapalhando a vida da população, esse que é o ponto, né? Quanto mais se incha o Estado, mais as liberdades individuais são vilipendiadas, né? É esse o ponto aqui, é esse o ponto cerne dessa questão toda aqui, né? A gente viu na tal pandemia, aquele fecha tudo, né? Fecha tudo. Quer dizer, é o Estado querendo, né? Querendo fazer intromissões na vida das pessoas, né? Sendo que isso está errado. Isso está errado, né? E outra, né? O melhor programa social é o emprego. Eu continuo batendo nessa tecla aqui, né? Ronald Reagan tá certo, né? E mesma coisa dizia o Bolsonaro por diversas vezes enquanto estava ali no Planalto, onde jamais deveria ter saído, né? Ele continua sendo presidente para mim, né? Mas, assim, o sistema fez de tudo para tirar o Bolsonaro para eleger o Larápio daquela anormalidade de outubro de 2022, né? É isso o ponto, né? Inclusive, né? O nosso próprio judiciário atuou em conjunto com essa imprensa daqui do Brasil, né? É assim que sempre funcionou no Brasil, né? O judiciário,
né, atua junto com a imprensa e vice-versa, né, e vice-versa. Você vê um copia e cola sem procedentes na imprensa, né, um veículo vai lá, divulga uma matéria, o outro vai lá, copia e cola em outra. É assim, é um coletivismo, né? E é coletivismo que chama, né? É esse o ponto, né? É o coletivismo que chama, né? Mas eu não tenho dúvidas que o Bolsonaro com certeza irá voltar no futuro. Há dois caminhos aqui, né? Há dois caminhos, né? Um deles passa pela mudança da composição no TSE, né? O Careca lá, que se encontra naquela corte, né? Presidindo aquela corte, ele não continuará em seu cargo em 2026, tá ok? Então, haverá uma mudança, diria até que drástica no TSE até 2026. Muita coisa irá acontecer até o próximo pleito, né? Mas um dos caminhos passa por aqui, né? E outra, né? Tá tramitando lá no Congresso um projeto de lei, né, que prevê a anistia, né, de políticos de uma forma geral, mas prevê a anistia principalmente do presidente Bolsonaro, né? Ou seja, o projeto ali prevê que essa questão de inelegibilidade não funcionaria, né? Não funcionaria de fato, né? Assim, não haveria motivo, não há motivo nenhum, na verdade, para ineleger o presidente Bolsonaro. É esse o ponto, né? O sistema inventou, né? Inventou um motivo ali, né? Que foi a reunião com embaixadores, né? Mas qual crime que o Bolsonaro cometeu naquela ocasião ali, né? Porque dizem que ele visava um bem próprio, vamos dizer assim, né? Sendo que, na verdade, ele queria um bem comum, né? Um bem comum, né? É esse o ponto, né? Ele visava, né, uma preocupação que é a preocupação de muitos aqui no Brasil, né? Cadê a transparência? Né? Cadê a transparência? Cadê a democracia nas nossas, no nosso sistema aqui que temos no Brasil? Né? Cadê a transparência? Não tem, né? O artigo 37 não está sendo respeitado, né? A publicidade, né? A publicidade ali, né? Enfim, eu não vou me delongar aqui sobre esse assunto, né? Mas basicamente, se não respeita a Constituição, vão respeitar quem? Se não respeita o presidente Bolsonaro, vão respeitar quem, né? Porque o Bolsonaro fez um decreto de graça ao Daniel Silveira e esse mesmo não foi cumprido pelo judiciário, né? Tirem suas próprias conclusões, né? Mas dizer que opinião não é crime, né? Ou não deveria ser, né? Eu entendo assim que é impossível comparar tanto Bolsonaro com Lula quanto Paulo Guedes com Fernando Haddad, né? É impossível fazer esses tipos de comparações, mas é preciso ressaltar aqui que o presidente Bolsonaro ainda está se recuperando, né? Ainda está se recuperando de cirurgias, né? Que acabou passando ali recentemente, né? Mas ele não conseguiu andar no Nordeste, né? Diferentemente do Larápio, né? Que não sai nas ruas, o Bolsonaro sai por onde vai é aclamado, né? Então, entre outras palavras, né? Você vê ali, enquanto o Lula se esconde, o Bolsonaro se expõe, né? Mais uma das inúmeras diferenças entre Bolsonaro e Lula. É impossível comparar um com o outro, ok? É impossível comparar um com o outro, né? Então, parabenizo o presidente Bolsonaro por suas palavras, né? E presto meu repúdio a esse desgoverno ilegítimo atual do PT. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado a pessoa que vão lá, visualiza o canal, deixe seu comentário, é muito importante. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas.
Na descrição do vídeo, gente, tem um Pix se você quiser ajudar o canal, quiser ajudar nós aqui para comprar novos equipamentos, ajustar cada vez mais esse canal, é muito importante. Na descrição do vídeo também tem os outros canais que faz parte dos bolsonaristas, tá dizendo que ajudam o canal, por isso nós sobrevivemos aqui. Entendeu? Porque a gente não recebe incentivo nenhum, de governo nenhum, e não queremos isso aí, porque somos jornalistas independentes, tá ok? Se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante, e sejam muito bem-vindos, tá ok? Vamos aqui ao segundo tema desta live. Vou começar por essa matéria que está no jornal Pleno News. Dias antes de declarar apoio a Flávio Dino, Valdemar se reuniu com ele. Vamos falar desse assunto aqui nesse segundo tema desta live, né? O presidente do PL se encontrou com o ministro junto com o deputado Atineu Cortez, né? Eu sequer conheci, desconheço quem seja esse sujeito aqui, mas com certeza é um corrupto tanto quanto o Larápio lá, né? O Larápio petista, né? Enfim, essa primeira matéria está no jornal Pleno News. Vamos lá. Deputados do PL se queixam do encontro de Valdemar com Flávio Dino. Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Senador Rogério ignora Valdemar e diz que o país não merece Flávio Dino no STF. Tá okay? Vai vendo, Brasil. Né? Deixa eu ajeitar aqui, né? Pleno News, Brado Journal, né? Vamos lá, Brado Journal, né? PL está se passando de fachada, diz Carlos Bolsomito, né? Ele está vendo algo aqui que com certeza, né? Com certeza está sendo tá passando batido por algumas pessoas, vamos dizer assim, né? Com certeza o Carlos Bolsonaro ali é porque o Carlos sabe muito de política, né? Então tá aqui, Brado Journal, né? Vamos lá. Vamos ver se tem uma quinta matéria aqui. Não tem quinta matéria, né? Mas vamos fechando com essas que temos aqui, né? Então, enfim, pode mostrar matérias e em seguida traremos as nossas opiniões. Tá ok, gente? Vamos lá. Vamos dar uma olhada nessa matéria que está aqui. Flávio Dino, Valdemar da Costa Neto se encontra com o Flávio Dino juntamente com um deputado lá. Vamos lá. Vamos aqui para uma segunda matéria. Tá ok, meus amigos? Então isso, ó, dedão, like e compartilhando. Deputados do PL queixam de Valdemar da Costa Neto com o Flávio Dino desse encontro dele que teve com ele. Hein? Vamos lá, tem outra matéria aqui, vamos ver aqui. Marinho ignora Valdemar da Costa Neto e diz que Dino não merece estar no STF. Tá? Vamos lá. Exato. Eu vou começar aqui pelo Zanini lá do STF, que diz que ele é conservador, aquele negócio todo, e foi para lá. Na primeira decisão dele, presta atenção no que eu vou falar para você, é uma coisa certíssima. Primeira decisão dele, ele fez tudo contra o PT, contra a Petolândia ali, tá vendo? Ficaram irritados com a decisão dele, mas aquilo já foi um negócio ali para passar o pano. Para passar o pano. As próximas, presta atenção, você vão dar valor ao que eu vou falar agora. Nas próximas decisões, ele vai começar a botar as asas dele de fora. E puxar o saco do PT. Isso é normal. Tá? Ele não vem com historinha pra cá e dizer, não, porque eu sou conservador. Se ele fosse um conservador, o Zanini, ele não deveria nem estar advogando por Lula. Porque ele sabe o que o Lula fez no passado. Tá ok? É mais ou menos isso. Flávio Dino, qual é o currículo de Flávio Dino? Me mostra pra mim, pelo amor de Jesus Cristo, qual é o currículo de Flávio Dino para ir para o STF. Quer dizer, no STF tem apenas uma pessoa que tem ali saber alibado, que é o sapo, que é o Gilmar Mendes, tá entendendo? Não, também só não. Ele, não, ele é o único que tem, o restante ninguém tem. Currículo é muito ruim. Gilmar Mendes também é um militante. Não, mas vamos pelo lado. Então,
Qual é o currículo de Flávio Dino? Nenhum. Olha, o Flávio Dino está com 10 meses aí no comando da Polícia Federal. Já disse que a Polícia Federal que manda é ele é dono da Polícia Federal. Entendeu? É dono. Mas diziam que o Bolsonaro supostamente interferia na PF. Mas quem interfere é o Flávio Dino. Vamos lá. Ele falou que a Polícia Federal é dele, ele privatizou a Polícia Federal para ele, entendeu? Beleza, é o direito dele, vai lá. Até quando eu não sei, entendeu? Qual foi o que o Flávio Dino fez pelo complexo lá que ele foi no Alemão? Nada. O que ele fez pela Bahia? Nada. O que ele fez pelo Rio de Janeiro, que tem os maiores índices? Nada. Agora ele veio com um pacote minúsculo de ideias, não sei o que, não sei mais o que, liberou a Polícia Nacional para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem que combater com a própria polícia aqui do Rio de Janeiro. Tem gente competente para fazer isso aqui. Precisa que o nosso judiciário não fique se metendo nas coisas estaduais. Que cuide do quintal dele, não, que não cuida. Que não cuida. Depois que esse pessoal lá da Justiça vira aquela luzinha vermelha como está aqui na minha frente aqui, quando acende aquela luz vermelha, você está ao vivo, aí ele se acha um ator da Globo Lixo, tá entendendo? Ele se acha um ator. Ele diz, eu posso fazer o que eu quiser aqui, que todo mundo está me vendo. Entendeu? Então ele se sente o último biscoito do pacote. É mais ou menos isso. O pessoal lá é assim. Enquanto não tinha isso, ninguém sabia nem da decisão dele. Ficaria lá, acabou, entendeu? E eu acho que o nosso judiciário tem que ter mandato de 8 anos, igual o senador. Acabou, ponto final. Que só assim eles iam dizer, se eu fizer um bom trabalho, olha só a ideia que eu estou dando para vocês. Se eu fizer um bom trabalho na justiça, chegar lá na frente, e se eu quiser me candidatar a alguma coisa, eu vou ter o povo a meu favor. É o contrário. Eles estão se lixando para a população. Você que se lasque, tá entendendo? Não dê voto para você, mas eles querem legislar como se tivesse recebido voto. Que se diz o Marcelo Manhattan. Eu não quis nem postar esse vídeo do Marcelo Manhattan, que postou lá um vídeo esculachando todos eles lá. Certo? Porque deputado pode falar. A gente quando fala, ele manda prender a gente. Então, o que é que eu vou... Flávio Dino não tem competência nenhuma para ser ministro do STF. Não tem competência nenhuma. E o Marinho está certo. E eu vou dar uma nota para o Valdemar, uma nota -0, tá entendendo? Por quê? Ele não pode fazer isso sabendo que Bolsonaro não aceita esse tipo de coisa. Ou ele está usando o Bolsonaro como bode expiatório, tá entendendo? Para querer se beneficiar de alguma coisa, para que o partido esteja lá. Preste atenção, porque isso ainda pode dar problema para o próprio Bolsonaro e o próprio PL ali dentro, tá entendendo? Porque o PL só é o gigantesco hoje, o maior partido do país, por causa do mito. Se você não conhece, você que está me vendo agora pela primeira vez, existe um cara chamado Mito Bolsonaro. Não existe outro mito. E tem o Lula, ele ficou falando que ele ficou 30 anos, 20 anos aí na política, tá vendo? E ninguém nunca chamou ele de mito. Vou voltando um pouquinho no Nordeste. Ele teve no Nordeste, enquanto eles faziam aqueles milhares de pessoas chamando de mito, a Janja e aqueles pessoal da Casa Civil estavam saindo pelos fundos da Caixa Econômica. Tem um vídeo na internet. Você está falando. Saíram corrido da rua. Porque em vez do pessoal chamarem o nome da Janja, eles chamaram o nome da Michele. Tá o vídeo na internet. Eu estou mentindo? Se eu estou mentindo, tá aí o vídeo. Eu não queria postar. Queria postar aí. Entendendo? Vai nos canais do direito para você ver. Aí eles saíram pelos Porta dos Fundos. Parabéns ao pessoal dos Porta dos Fundos, lá do canal Porta dos Fundos, que são pessoas bacanas. Aí tiver também problema aí com essa nossa justiça. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte: enquanto o Bolsonaro estava sendo elogiado, aclamado, exaltado pela população, pelos bens que fez pelo país, a Janja saía pelos fundos da Caixa Econômica e, enquanto isso, ele chamava o nome da Michele. Só para você ver. Então, voltando ao Flávio Dino, é uma vergonha nós botar o Flávio Dino e os senadores que têm vergonha na cara, não votem Flávio Dino nunca.
ele tem que ser o primeiro a ser rejeitado pelos senadores. Pela primeira vez eu vou falar isso aqui, pode ser verdade, pode ser. O Flávio Dino, ele pode ser o primeiro a ser rejeitado pelos senadores. Tá bom por hoje. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like. Senadores, vocês vão ter meu apoio, vão ter aqui eu fazendo propaganda de graça para você, mas Flávio Dino, não. Fora Lula, fora Flávio Dino. Esse pessoal não gosta do povo, mentiu por maranhense, botou uma Lisiane Gama lá para ficar segurando a peteca dele. Esse pessoal nunca foram naqueles interior do Maranhão, nunca foram, tá vendo? E só sabe dizer que os nordestinos são nordestinos porque são pessoas honestas e não merecem esse tipo de pessoas como senador ou senador ou governador, como Flávio Dino e Lisiane Gama. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like. Fora Flávio Dino, fora Lula e sua quadrilha, tá ok? Primeiramente eu faço um questionamento aqui, né? A quem interessa a não convocação de Flávio Dino para a CPMI? Eu acredito que ele não foi convocado por conta de Elisiane Gama, né? Desde a escolha da relatora, vamos dizer assim, né? Desde a escolha da Elisiane Gama, né, para o cargo dela, o relatório já está pronto, relatório da CPMI no caso, né? Mas assim, né? Logicamente, a Elisiane Gama sendo aliado de Flávio Dino, podemos ligar também o Flávio Dino ao Larápio, né? Que sequer deveria ser candidato. A gente precisa ressaltar isso sempre, sempre. O Lula tinha que estar na cadeia, né? Não solto e na política, né? O que o Lula faz na política, gente? O que o Lula faz na política? Por favor, não apresentou um projeto de país, não apresentou base no Congresso, né? Os resultados desse desgoverno a gente tá vendo, né? Com nossos próprios olhos, né? Inflação aumentando, né? Preço dos alimentos aumentando, preço dos combustíveis aumentando, né? Cadê que o Lula, né? Cadê que o Lula reduz preços que estão aumentando? Muito pelo contrário, né? Ele é a favor que se aumente preços. Ele não é a favor de redução de preços. Nunca será, né? Porque todo esquerdopata é assim. Ele é a favor de mais impostos, não de reduzi-los, no caso aqui, né? Mas o que me chama a atenção dessa história toda, né, dessa treta entre Valdemar e Flávio Dino, é que parece que o Valdemar está voltando às suas origens, né? Afinal de contas, ele sempre teve no viés dele essa questão envolvendo a corrupção, né? Se você olhar a ficha corrida do Valdemar, você vai entender o que eu estou falando aqui, né? Não é à toa que o próprio Bolsonaro tem comprado essa briga com o presidente do PL, né? Por assim dizer, né? E a gente precisa ressaltar aqui, né, de princípio, que o PL nunca foi um partido conservador. Nunca foi um partido de direita, né? O Bolsonaro que tem tentado transformar esse partido. Só que é muito complicado, porque o próprio presidente do partido vai lá e se reúne com o Flávio Dino, que é opositor ao Bolsonaro. Não faz sentido nenhum, pessoal. Não faz sentido nenhum, né? E ainda o Valdemar chega em propaganda e diz que é de direita. Nunca. Nunca, né? Um sujeito que é envolvido, né, até as estribeiras com corrupção, né? Igualmente a Flávio Dino. É só você olhar a ficha corrida desse sujeito, você vai entender o que eu estou falando. E o outro, né, quem interessa, né, as exclusões de imagens dos atos do 8 de janeiro por parte do Ministério da Justiça. A gente quer saber a verdade de tudo aquilo que aconteceu naquele dia, né? A gente precisa separar a invasão de manifestação,
né? Porque as manifestações pró-Bolsonaro sempre foram cívicas, pacíficas e ordeiras. Mas o que aconteceu no dia 8 de janeiro destoou. Aquilo não é manifestação mais, né? Aquilo é invasão. Ponto final. Direita não invade. Né? Direita não invade. Tanto que o próprio Bolsonaro já repudiou por diversas vezes. Já repudiou por diversas vezes o que aconteceu naquele dia. Né? Ele nunca incentivaria aquele tipo de coisa. Né? Diferentemente do que a imprensa diz. O Bolsonaro sequer estava no Brasil. Sequer estava no Brasil naquele dia. Né? Não só o Bolsonaro, mas o Anderson Torres também. Ok? O Anderson Torres também estava nos Estados Unidos, no caso. Né? Mas é legítimo, né? É legítimo que deputado do PL venham a se voltarem contra o Valdemar. É um absurdo essa indicação de Flávio Dino ao STF, né? Nunca que um partido de direita poderia compactuar com isso, né? Mas o presidente do PL vai lá e até mesmo se reúne com esse sujeito que não tem nenhum compromisso com o Brasil. Né? Tem compromisso com seus próprios interesses, tem compromisso com as suas próprias bolhas. Né? É isso que a esquerda, né? Que todo esquerdista está preocupado. Né? Esquerdopata não está preocupado com o país. Né? Está preocupado com as suas ideologias. Né? Com as suas ideologias, que nunca funcionaram em país nenhum. Não serão no Brasil que irão funcionar. Né? É esse o ponto. Né? Não funcionaram de 85 até 2018, vão funcionar agora com esse desgoverno, porque outro dia o Larap estava dizendo que tem orgulho de ser comunista. Né? E uma reunião do Foro de São Paulo, né? Que a imprensa diz que não existe, sendo que aconteceu claramente na capital federal recentemente uma reunião dessa organização criminosa aqui no Brasil, né? Houveram até protestos, né, por parte da direita, né? E inclusive eu apoiei bastante aqueles protestos ali, né? Eu entendo assim que a gente deve combater o mal pela raiz. A gente deve combater os males, na verdade, pela raiz, né? Agora, de fato, está havendo racha aqui no partido, né? Eu não sei se isso vai ocasionar numa eventual saída do Bolsonaro do partido, né? Mas passou muito da hora da gente nos engajarmos pela candidatura independente. Chega disso, pessoal, de depender de partido para poder se candidatar. O Bolsonaro, se ele tivesse essa opção, ele teria, né, se candidatado de forma autônoma no último pleito, afinal de contas. É muita palhaçada que acontece nesses partidos daqui do Brasil. Para que tantos partidos, pessoal? Vocês já pararam para pensar nisso, né? Por que tantos partidos? Por que a dificuldade de se fazer um partido de direita no Brasil? Não sei por quê, né? Mas é só um questionamento que eu lanço aqui, né? Dizem que o Aliança pelo Brasil não saiu do papel por conta de falta de assinaturas. Mentira. Balela, pessoal, balela. Diante desse aparelhamento do judiciário, eu não acredito nisso não. De jeito nenhum, né? Para mim isso é uma mentira contada, disseminada, né? Eu acredito assim, né? Que com esse TSE atual, nunca teremos um partido legitimamente de direita no Brasil, né? Dizem que o Partido Novo, né, seria um partido de direita. Eu discordo disso. Eu discordo. O Partido Novo é
um partido globalista, né? Que apoiou inclusive o Fecha Tudo ali com o João Amoedo. Isso aí. Né? Inclusive o próprio João Amoedo apoiou o Lula. Quem apoia o Lula? Tá do lado de cá ou do lado de lá? Tá do lado de lá, pô. Tá do lado de lá. O próprio Bolsonaro falava o seguinte, né? Que seria muito mais fácil para ele estar do outro lado, né? O próprio Bolsonaro disse que no passado acabaram transferindo para ele dinheiro, né? Dinheiro na conta dele, né? E ele devolveu esse dinheiro. Devolveu esse dinheiro. Né? Eu desafio a qualquer um aqui a me apontar um caso de corrupção envolvendo tanto o governo do presidente Bolsonaro quanto o próprio, né? Quanto o próprio presidente, né? Eu acredito assim, né? Não vão achar coisíssima nenhuma, afinal de contas, trata-se de um presidente honesto, diferentemente desse presidiário que é um corrupto comprovado, né? Presidiário, no caso Lula, né? No caso Lula, que sequer deveria ser candidato, né? O Brasil hoje passa vergonha tanto nacionalmente quanto internacionalmente. É esse o ponto aqui. O Brasil que outrora era respeitado, hoje passa vexame, né? Passa vexame, né? Diante de tudo que tem acontecido, né? Acontece no Brasil atualmente uma inversão de valores promovida por esse desgoverno, né? Que não tem nenhum compromisso com o país, né? Por que Sérgio Cabral está solto e o Daniel Silveira está preso? Qual o motivo pela prisão de Daniel Silveira? Vamos lá? Vamos lá? Se você olhar a ficha corrida do Larápio, você vai encontrar inúmeros casos de corrupção, né? Agora, se você olhar a ficha corrida do Bolsonaro, você não vai encontrar coisíssima nenhuma de ilegalidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Você vai ver uma ficha limpa, né? Um político que defende as liberdades individuais, a propriedade privada e o Estado mínimo. O Estado mínimo, né? Tanto que ele citou, né, em passagem pelo Nordeste, que tinha ali 23 ministérios, né? O Estado acaba sendo um problema, né, para a população, não a solução, né? Entendo dessa forma, né? Mas eu presto meu repúdio aqui a Valdemar por apoiar essa indicação de Flávio Dino para o STF. Que capacidade tem Flávio Dino para ocupar um cargo no STF? Por favor. Por favor. Eles se dizem os guardiões da Constituição, mas você vê por parte, principalmente do Careca lá, vários atos antidemocráticos. Eles dizem que a direita faz atos antidemocráticos, sendo que são eles que fazem atos democráticos. Esse que é o ponto, né? Eles chamam os outros daquilo que eles são. Eles chamam os outros daquilo que eles fazem, tá ok? Enfim, não existe esquerda sem hipocrisia, tá ok, pessoal? Então aqui presto meu repúdio ao Valdemar, a esse apoio de Valdemar, a indicação de Flávio Dino ao STF, né? Enfim, eu quero parabenizar também os deputados PL, né, por se voltarem contra essa questão inadmissível aqui, né? Enfim, logicamente está havendo um racha aqui, né? Ao ponto que já foi constatado pelo próprio Carlos Bolsonaro, né? Mas, enfim, a gente precisa parabenizar aqui esses que vêm honrando o PL apesar dos apesares, né? Por exemplo, Rogério, né? Carlos Bolsonaro, o próprio Carlos Jordi, eu votei no Carlos Jordi, enfim, etc, etc, etc. Então, parabéns aos deputados de direita do PL. Tá ok, meus amigos? Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, ó. Dedão no like, compartilhando. Gente, na descrição do vídeo tem um Pix, se quiser ajudar o canal, já de mão agradeço. Se não puder, só dando like já está ajudando ao canal. Outro detalhe, na descrição do vídeo tem vários outros canais que são parceiros nossos aqui.
inscreva-se nesses canais e inscreva também no nosso canal aqui. Se inscreva, compartilhe e vamos que vamos. Exatamente. Vamos aqui ao último tema desta live. Vamos falar sobre a CPMI do Rio de Janeiro. Vamos lá, então? Vamos lá. Vou passar rapidamente pelas matérias aqui, ó. STJ rejeita liminar para obrigar Flávio Dino a fornecer imagens do 8 de janeiro. Vai vendo, Brasil. Matéria de hoje aqui, que está no jornal Pleno News, né? Revista Oeste, vamos lá? 8 de janeiro, SPTF forma a maioria para condenar mais 5 réus, né? Será que esses réus, né, fizeram ilegalidade de fato, né? É esse questionamento que eu lanço aqui, né? Então tá aqui, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Revista Oeste, né? Vamos lá, então. Revista Oeste também, né? Acordo da PGR tem mais de 300 réus do 8 de janeiro interessados. Isso aqui é uma vergonha, né, pessoal? Mas vamos adiante aqui, ó. O Barroso, né? O Olavo chamava o Barroso assim, né? Barroso. O Barroso articulou, fez uma militância aqui, né? Para excluir, né? Tirar Cássio Nunes e Mendonça do julgamento de presos do 8 de janeiro. Vai vendo, Brasil. Ora, Brasília! Vamos lá. Gazeta Brasil. CPMI houve suspeito de financiar 8 de janeiro e policial que defendeu o Congresso Nacional, né? Então tá aqui, a CPMI vai ouvir nessa semana suspeito de financiar os atos do dia 8 de janeiro. Tá ok, pessoal? Essa última matéria está no jornal Gazeta Brasil. Enfim, pode mostrar as matérias e em seguida traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, meus amigos? Só lembrando aqui que dia 12 agora, hoje é dia 2, né? Dia 12 agora, tem manifestação em todo o Brasil contra esse governo desse larápio que tá aí, tá? Vamos começar a nova campanha Fora Lula e buzine se você for contra o Lula. Vai ter a placa aqui, a gente vai arrumar aqui. Então, meus amigos, vou mostrar aqui a matéria para vocês aqui, sobre o 8 de janeiro, que para mim já passou do tempo, né? Vamos lá. STJ rejeita liminar para obrigar Flávio Dino a mostrar as imagens. Quer dizer, eu acabando de falar, vamos lá. Vamos aqui, Pleno News, vamos para a Revista Oeste aqui. 8 de janeiro, Supremo forma maioria para condenar mais 5 no dia 8 de janeiro. Vamos lá. Acordo com a PGR tem mais de 300 réus interessados. Vamos lá. Pleno News. Barroso articula para tirar André Mendonça e Nunes Marques do julgamento do 8 de janeiro. Acho que é a última. Aqui, tem mais uma aqui, acho que tem mais uma aqui. Vamos lá. CPMI houve suspeita de financiar o dia 8 de janeiro policiais que defendeu o Congresso Nacional. Vamos lá. O que é que eu vou falar? Vamos começar pelo Barroso. O Barroso, ele hoje é presidente, segundo informação, para mim não é presidente de coisa nenhuma, do STF. Ali é tudo militante. Militante total. Então não existe isso. Não existe isso porque esse pessoal, vocês estão fazendo maioria para condenar as pessoas. Eles querem mandar no país e o Senado, que é um bando de sem vergonha, não faz nada. Ouvindo isso... Na verdade, vou trocar o termo aqui. Eles estão destruindo o Brasil. Destruir, isso aí. Melhor, esse termo é melhor. Então, o STF está destruindo o Brasil. Isso. Estão destruindo o nosso país. País de pessoas honestas, país de família, país que se chama país de verdade. Estão destruindo o nosso país. Mas não só o SPTF, né? Mas o Senado também. Não, o Senado também. O Senado também, porque se ele não quiser, eles podem tomar decisão ou dizer assim, a partir de agora, toda decisão do STF será revista por nós aqui. Toda decisão do STF será revista pelo Senado, que eles têm voto para fazer isso aqui. Os senadores podem fazer uma CPMI para investigar o STF.
para investigar, ver se o salário de todo mundo está dentro dos conformes, ok? Vamos ver o salário para ver se está tudo certinho ali, conta, porque é o nosso Congresso Nacional, o Congresso mais caro do mundo, o nosso Judiciário é o mais caro do mundo, o nosso Senado é o mais caro do mundo, para fazer isso contra a população. Está sendo condenada pessoas que não têm nada a ver, pessoas de 80 anos de idade. Quando a pessoa estava ali com sua aposentadoria, pagou sua própria passagem para fazer manifestação, um direito da pessoa, e aí? Mas, olha por onde está meu dedo, presta atenção por onde está meu dedo. Lá em cima tem alguém, a caneta é pesada. A caneta de lá é pesada, tá? A caneta, aqui nós não estamos para a eternidade, não. Se você for um bom juiz e fizer a coisa pelo lado certo, da forma correta, pode ter certeza que você será muito beneficiado por Deus. Mas se você for militante, meu amigo, eu não vou nem dizer para onde vai o PT e aquela turma deles, para onde eles vão. Que essa pessoa fizeram tão mal para a população, fizeram tão mal para o povo brasileiro, que hoje o nordestino não aceita, mas o mundo está globalizado. Hoje o que acontece aqui no Rio de Janeiro, amanhã está no Nordeste, todo mundo sabe o que aconteceu. Tá? Então, nós temos que parar de ver que o nosso judiciário está destruindo o nosso país. E só quem pode parar isso aqui é o Senado. Senado que pode parar toda essa militância. E já chegou a hora, né? Já chegou a hora. O Barroso disse que a eleição não se ganha, se toma. Entendendo? Foi para o Congresso Nacional fazer lá reunião com o deputado. Entendendo? O Barroso, cara, foi aquele cara que disse, perdeu o mané, lá nos Estados Unidos. Só que ele tem que entender o seguinte. Ele tem que entender o seguinte. Esse pessoal, como diz lá o negócio, são os pessoal mais repudiados do Brasil. Não pode sair na rua, não pode ir para canto nenhum, não pode sair. Vai sair. O Barroso mesmo aconteceu um negócio aqui no começo do ano, com ele que ninguém soube. Porque não é interessante mostrar isso para o país. O que acontece lá com a Marina Silva, simplesmente não existe mais queimada na Amazônia, não existe mais nada. Hoje eu estava vendo um vídeo do Siqueira, lá no negócio, o que é uma mortalidade de peixe lá na Amazônia, mas ninguém mostra, a televisão não mostra, a Globo Lixo não mostra, porque não é interessante mostrar, porque aí tira dinheiro deles, quando se mora a verdade. Eu sinceramente, eu fico um pouco triste hoje com a Jovem Pan, né? Ela trocou todos os apresentadores deles ali, que falavam eram mais incisivos nos seus negócios. Era uma emissora que considerava a Fox News brasileira, mas infelizmente eu não posso falar mais isso, porque eu vejo ali que é uma militância ali, o único que ainda tá melhorzinho ainda é o Pânico, que ainda fala muita verdade, e os pingos nos is, algum negócio, que o restante, entendeu? É só passação de pano, tá entendendo? É isso aí. E uma empresa que tem 80 anos de vida. Não era nem para ter medo desse tipo de coisa. Mas, infelizmente, trocou o Pavinato, que falava muita verdade, não se rebaixava para qualquer coisa, entendeu? Trocou vários apresentadores ali, pegou o Jornal da Manhã, botou o Jornal da Noite. É tipo, vamos lá. Hoje vamos fazer uma comparação aqui. Pegar o William Bonner do Jornal Nacional e botar ele no Bom Dia Brasil. Quer dizer, é mais ou menos isso que a Jovem Pan, ela faz o equilíbrio, ela bota pessoas que não são apresentadores para apresentar programa, que não está errado, porque hoje todo mundo é apresentador, todo mundo é jornalista, todo mundo fala o que quer, porque nós moramos num país, entre aspas, livre, está dizendo? Ainda, né? Vamos ver. Então, o que eu peço aqui para vocês é o seguinte: 8 de janeiro ficou contaminado, agora vem mais a justiça que não obriga o Flávio Dino a mostrar as imagens, porque as imagens iriam mostrar que ele estava no meio da bagunça, tá? As imagens iriam mostrar que ele estava no meio da bagunça, como mostrou o G Dias. Se não aparece aquelas imagens da CNN, o G Dias hoje ainda estava no governo.
Porque o Larápio, ele demorou muito a botar ele na rua, porque não acreditava naquilo que aconteceu. E eu tenho uma impressão na minha vida que o Larápio sabia de tudo. Porque ele viajou. Porque ele saiu do negócio. Já estava tudo resolvido lá em São Paulo. Tá, gente? Então, o 8 de janeiro é uma triste passagem dessa nossa justiça, onde a justiça faz militância para condenar as pessoas. Forma a maioria para condenar. Não tem contraponto, dizer, não, eu não posso fazer. Eles estão tirando o André Mendonça e o Nunes Marques, que não pode dar aqueles 2 votos ali, não pode aparecer ali, porque o Barroso não quer, porque o Barroso agora é presidente do STF. Então, meu amigo, o país está sendo administrado pelo STF. O Senado não manda em nada. Administrado não, né? Não. Então, aliás, peraí, calma, vou diminuir, o STF está destruindo o Brasil e o Congresso Nacional não faz nada para que seja revertido isso. Escreve e compartilha. Vamos lá. Exatamente, né? Antes de comentar sobre o assunto aqui, eu quero trazer uma matéria que acabou de sair lá na revista Oeste, pessoal. Vou dizer assim, muito de última hora, né? Vamos dizer assim. Pacheco defende mandato para ministros do SPTF. Tá aqui, ó. Matéria que tá lá na revista Oeste, né? O Pacheco disse que seria bom, né? Seria bom para o judiciário, para a sociedade, termos a limitação dos mandatos dos ministros do SPTF. Depois que a segunda vaga for preenchida pela indicação do Larápio, é o momento de que ele considera o ideal, né? Ali para a discussão no Senado. Sobre mandato. Então, olha só, hein? Novidade que acabou de sair, que está lá na revista Oeste, pessoal. O Pacheco já está considerando limitar ali os mandatos, os cargos ali, né? Limitar os mandatos para ministros de uma forma geral do SPTF, hein, pessoal? Eu acredito aqui que o Pacheco tá na bronca, hein? O Pacheco tá na bronca, hein? Deu bronca, deu ruim. Parece que ele não gostou dessa indicação de Flávio Dino para o SPTF. Eu acredito que tá tendo briga aqui, hein? Vai vendo, Brasil. Eu acredito que tá vendo aqui briga entre esquerdas. Briga entre o Pacheco e o Lula. O Pacheco foi ignorado pelo Larápio. Tô sabendo disso. Ok? Ele foi ignorado pelo Larápio por essa segunda indicação, né? Porque ele que esperava ser indicado àquela corte, né? Só que isso não aconteceu, pessoal. E o que tá acontecendo agora? Vamos lá. O que está acontecendo agora? O Pacheco está, vamos dizer assim, se vingando do Lula. O Pacheco está se vingando do Lula. Ele foi ignorado pelo Larápio. O que acontece? O feitiço está voltando contra o feiticeiro. Entendeu? E há um risco, há um risco do Lula ser impeachmentado, tá? Exato. Há um risco seríssimo do Lula ir pro paredão, tá ok? Exato. E enquanto o Pacheco for ignorado, ele vai continuar com essa briga aqui junto ao SPTF, né? E essa briga de Pacheco com o SPTF eu acredito que não interessa ao Larápio, né? Eu acredito assim, entre Pacheco e Lula, ou Pacheco e os ministros lá do SPTF, né? Eu torço pela briga, né? Quanto mais eles brigarem, melhor, tá? Quanto mais esses aqui brigarem, melhor para o Brasil, tá ok? Isso até foi importante, essa divisão na esquerda, né? Em 2018, né? Para que o Bolsonaro viesse a cada vez mais decolar, né? Se bem que ele não precisa de divisão de esquerda nenhuma para
alçar voos maiores, vamos dizer assim, né? Tanto que ele não conseguiu andar lá na passagem dele pelo Nordeste, né? Mas tá aqui, matéria que tá lá na revista Oeste. Pacheco defende limite de mandato para ministros do SPTF, hein? Vai ver no Brasil. Matéria de agora, praticamente, 20 e 28, matéria do dia 2 de outubro de 2023, que acabou de sair lá na revista Oeste. O Pacheco tá defendendo aqui o limite de mandato para ministros do SPTF, né? E tem também uma outra matéria aqui, que também acabou de sair, né? Que envolve aqui o assunto que a gente está debatendo nesse último tema, né? O Mendonça transferiu o julgamento de réus do 8 de janeiro para o plenário físico. Glória! Ou seja, Isso é bom, isso é bom. ou seja, parece que tá havendo aqui um rebate do Mendonça quanto a essa militância por parte do Barroso, né? O Barroso queria tirar o Mendonça e o Cássio Nunes da jogada no que tange ao julgamento dos presos lá do 8 de janeiro. O que o Mendonça fez aqui? Transferiu os julgamentos para o plenário físico. Ou seja, isso aqui parece ser uma resposta ao que o Barroso tem feito, né? Ao que o Barroso tem feito, né? Ou seja... Vai mostrar a cara de quem vai votar contra. Exatamente, né? Então tá aqui, né? Inclusive, pessoal, tá havendo uma coletivização desses casos aqui, né? Tá havendo uma coletivização dos julgamentos dos presos do 8 de janeiro. Isso tá errado, né? São casos que foram direto para o SPTF, não passaram por primeira instância. Tá havendo uma coletivização, quer dizer, todos aqueles que participaram de qualquer ato no dia 8 de janeiro está sendo condenado. Isso está errado, porque quem estava em frente ao QG jamais deveria ter sido preso. Ponto final, né? Senhores de idade foram presos, foram detidos. Isso está errado, pessoal. Isso está errado, né? Agora, de novo eu ressalto aqui, pessoal. Manifestação é diferente de invasão, né? Porque o tempo todo a imprensa quer mostrar ali que o 8 de janeiro foi uma manifestação, um ato de direito, sendo que não é verdade, né? Se você for comparar as manifestações em prol do Bolsonaro, enquanto estava ali no Planalto, né? As manifestações pró-Bolsonaro sempre foram pacíficas, cívicas e ordeiras, tá ok? Deixa eu só ajeitar aqui, ok? Sempre foram cívicas, pacíficas e ordeiras, né? Diferentemente do que aconteceu no 8 de janeiro. Aquilo foi uma invasão. E quem invadiu, independente, tá? Independente de quem tenha invadido, tá errado ou errada, né? Tinha gente até na época defendendo aquela invasão, achando que estava certo. Eu, desde aquela época, já estava falando assim, tá errado. Se vocês encontrarem vídeos antigos de transmissões aqui, vocês vão entender que desde aquela época eu já estava repudiando. O próprio Bolsonaro falou que não incentivou qualquer tipo de ato naquele sentido, de invadir Congresso. Está errado. Até porque qualquer obra em patrimônio público é arcado pela população. Ponto final. Político é empregado. Nenhum dinheiro sai do bolso de político, não. Tirem isso das suas mentes, ok? Assim, todo programa social, por exemplo, é arcado pela população. Não é arcado pelo larápio, não, tá ok? O Estado é o problema. O Estado é o problema, não a solução, tá ok? Eu acredito assim que o Mendonça tá fazendo o certo aqui, né? Esses julgamentos, né? Primeiro que eles não deveriam estarem no SPTF, eles deveriam terem passado pela primeira instância, né? Não passaram, né? Mas já que está ali no SPTF, eu acredito que seja o certo de haver ali votações em plenário físico, né?
Não em plenárias virtuais, né? E sim, enfim, várias votações aconteceram dessa forma lá no SPTF, né? Enfim, é um absurdo, né? É um absurdo que tenha acontecido nesses julgamentos envolvendo os atos de dia 8 de janeiro, né? Mas esse acordo também aqui envolvendo a PGR, né? A PGR quer conceder aulas para manifestantes de democracia, né? O que a PGR sabe de democracia? Que a PGR sabe de democracia? Por favor, pessoal, por favor, não faz sentido nenhum, né? Quem é PGR para falar sobre o que é democracia e o que não é? Tá ok? Assim, você vê o tempo todo a PGR atuando, né, de forma militante, igual ao SPTF, né, o tempo inteiro. Assim, não é muito diferente. Tanto que até se cogitava, né, numa recondução do Augusto Aras na própria PGR. Por quê? A PGR já está fazendo um jogo do sistema, né? Já está fazendo o modus operandi da esquerda, tá ok? Não há muita diferença aqui quanto à PGR e o próprio SPTF, né? As duas instituições atuam de forma militante, né? Atuam de forma aparelhadas à esquerda, né? Enfim, as nossas instituições, de uma forma geral, estão corrompidas, né? Não há mais justiça no Brasil. O que há, na verdade, são injustiças, né? Advindas de um judiciário esquerdista. Ponto final. Ponto final, né? O que tem sido feito contra o Bolsonaro são questões inadmissíveis. Questões inadmissíveis, né? Mas não respeitam a Constituição há muito tempo, né? Vão respeitar quem? Né? Vão respeitar quem? Né? Mas não me surpreende que o Barroso, né, tenha feito sua militância aqui para tirar o Nunes e o André Mendonça de julgamento de preso do 8 de janeiro. Porque tanto o Cássio Nunes quanto o André Mendonça foram indicados pelo Bolsonaro, né? E eles têm inveja do Bolsonaro, eles têm raiva do Bolsonaro. Inveja. Né? Inveja, raiva, enfim, eles querem de alguma forma, né? De alguma forma tentarem minar o presidente Bolsonaro, sendo que isso é impossível, né? Sendo que isso é impossível. Diferentemente do larápio, que não sai nas ruas, o Bolsonaro sai por onde vai aclamado. É só você ver a passagem do Bolsonaro pelo Nordeste. Não é preciso ir muito longe, não. Não é preciso ir muito longe, não. Tá ok? Então é isso. Presto meu repúdio aqui ao STJ também, né? Por rejeitar a liminar que obrigava, né, Flávio Dino a fornecer imagem do 8 de janeiro, né? Enfim, eu entendo assim, né? A quem interessa a não convocação de Flávio Dino para a CPMI. É esse o ponto aqui. É esse o meu questionamento que eu sempre lanço. Tá ok? A quem interessa a não entrega das imagens do Ministério da Justiça quanto aos atos do dia 8 de janeiro. É isso que a gente quer saber. Mas eu não duvido, né? Eu não duvido que Flávio Dino tenha tido sua parcela de contribuição àqueles atos ali, né? Fora os infiltrados, né? Que foram constatados por algumas matérias, né? Infiltrados de esquerda, né? Que eu acredito que sejam aqueles que estavam juntos ali do repórter da Reuters. Isso, repórter da Reuters, né? Enfim, os esquerdistas que prestaram depoimentos lá na CPMI do Rio de Janeiro, né, acabaram não sendo presos, né? Outra, né? O Gonçalves Dias, que entregou a água, fraudou documentações, também está solto, enfim.
A gente está vivendo uma inversão de valores no Brasil, né? Onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo. Isso é promovido por um desgoverno que não tem compromisso nenhum para com o Brasil, né? Qual é o compromisso do PT com o Brasil? É esse o ponto. É esse o ponto aqui, né? O PT está preocupado com com as suas próprias ideologias, que nunca funcionaram em país nenhum. Não serão no Brasil que irão funcionar, né? Mas, de qualquer forma, né? Parabenizo os parlamentares de direita, né? Parabenizo os parlamentares de direita diante dessa CPMI tão enviesada, né? A CPMI deveria ser uma arma da oposição, sendo que tem sido, né, conduzida pela situação. E isso por si só já está errado. Isso por si só está errado, né? Elisiane Gama é aliada de Flávio Dino. Ou seja, o relatório dessa CPMI já está pronto há muito tempo, Isso. né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Parabenizo os deputados e senadores de direita que estão lá em frente a essa CPMI, né? Mas também presto meu repúdio tanto ao STJ quanto ao SPTF, né? Além disso também presto meu repúdio à PGR, né? O que PGR sabe de democracia, pessoal? O que PGR tem a dizer? O que a PGR tem a dizer sobre democracia, por favor? Não existe esquerda democrática, ok? Não existe esquerda democrática, ok? Então é isso. A gente, de novo, né? Eu presto o meu repúdio ao que aconteceu lá diante dos atos de 8 de janeiro, né? Mas a CPMI já saiu do seu cerne, né? Querem investigar até mesmo joias, por favor, né? Olha só. CPMI já virou uma nova CPI da tal pandemia. E é isso. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Nós temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedão no like, compartilhe, nos ajude o canal a crescer cada vez mais. Lembrando que na descrição do vídeo tem um Pix, se você quiser ajudar, mas se não puder ajudar, simplesmente dando like já está nos ajudando muito, é muito importante. Sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News e outros canais que fazem parte dos nossos amigos aí que nos ajuda a levar a voz de direita à frente. É muito importante, seja muito bem-vindo. Nós vamos terminando essa live por aqui, mas antes tem mais alguma coisa aí? Exato, né? Vamos aqui às últimas matérias para a gente fechar essa live com chave de ouro, né? Primeiro debate presidencial na Argentina foca na economia, educação e direitos humanos, Revista Oeste, né? Deixa eu ver aqui, ó. Uma piada aqui, ó. SPTF vai julgar se o WhatsApp pode ser suspenso pela justiça. Vai vendo, Brasil, né? E aqui, ó. Shoppings fecham 127 lojas em agosto. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Aí Brasil. Tá ruim para todo mundo. E outra aqui, ó. A Suprema Corte norte-americana rejeita ação para impedir Trump de concorrer. E é com essa matéria que a gente finaliza essa transmissão ao vivo. Então, meus amigos, vamos terminar essa live por aqui. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe esse país maravilhoso que é o Brasil, que Deus abençoe a família do Bolsonaro e todas essas coisas ridículas que mostram contra ele. Parabéns ao nordestino que fizeram uma festa com a presença do Bolsonaro nesse final de semana. Tá vendo, gente? Ó, uma semana com muitas coisas maravilhosas na sua vida. Continue sendo, esse país é abençoado por Deus, tudo aqui se planta dá. Voltamos na quarta-feira. Tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus, uma semana de bênção. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos, valeu. Gente, até quarta-feira, fiquem na paz, boa noite a todos. E que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Até quarta. Boa noite a todos.